nessa reunião, a GM decidiu realocar todos os seus investimentos previstos para o Brasil, não mais para São José dos Campos, e sim para outras plantas industriais que nós temos. De 2008 até 2012, o que São José dos Campos perdeu? São José dos Campos perdeu a produção do Cruze, que hoje é fabricado em São Caetano do Sul, perdeu a produção da Spin, que é produzida também em São José, em São Caetano, perdeu a produção do Cobalt, perdeu a oportunidade de produzir o veículo Onix, que hoje está em Gravataí, perdeu a possibilidade de expansão da fábrica de motores. A GM investiu numa nova fábrica de motores na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, perdeu a possibilidade de expansão da fábrica de estampados. Fizemos o investimento que poderia ter sido aqui, foi para a cidade de Mogi das Cruzes, e perdeu principalmente a vontade da GM de investir aqui. Com isso, o que aconteceu? Todos esses modelos que passaram a ser produzidos em outras fábricas, e houve contratações de pessoas nessas outras fábricas, enquanto nós produzíamos aqui Zafira, Meriva e Corsa, que pelo tempo de lançamento, um dia todo modelo de veículos vai sair de fabricação. É uma exigência tecnológica do nosso setor. Então, enquanto nós continuávamos produzindo aqui esses 3 modelos de veículos, nós estávamos contratando e investindo em outras plantas. Com isso, nós geramos, na ocasião, chegamos em julho do ano passado, com um excedente de pessoal em torno de 2.000 pessoas, aqui em São José dos Campos. Qual é a origem desse excedente? O pessoal produzindo esses modelos queriam sair de fabricação e eu contratando pessoas em outras fábricas para produzir os novos modelos. Quando esses novos modelos começaram a ser produzidos, era natural a parada de produção desses modelos mais antigos. E com isso ocorreu um excedente de pessoal. Iniciamos um processo muito profundo e responsável de negociação. Chegamos a um acordo sindicato no dia 4 de agosto do ano passado, em que suspendemos as demissões, mantivemos a produção do Classic num ritmo bastante lento, bastante devagar, 20 veículos por hora. Um Classic, esse modelo é fabricado hoje também em Rosário, na Argentina, e é fabricado em São Caetano do Sul. E eu posso assegurar a todos que a produção do Classic aqui em São José dos Campos é o custo de produção mais alto que nós temos. Eu consigo produzir o Classic nas outras fábricas a um custo muito mais baixo do que aqui em São José dos Campos, mas mantivemos a produção para que houvesse uma derradeira oportunidade de um acordo novo. Colocamos parte do pessoal em layoff e parte dessas 2.000 pessoas trabalhando nessa linha do Classic. Abrimos PDV, Programas de Demissão Voluntária. E tudo isso para quê? Para dar tempo de um acordo trabalhista novo entre GM e sindicato. Estabelecemos naquela data, 4 de agosto, que nós formaríamos uma comissão de lado a lado para em 60 dias, portanto, estaria terminando em outubro, nós chegássemos a acordo que pudesse gerar competitividade à fábrica de São José dos Campos. De novo, com um foco no chamado MVA, mas com uma preocupação nossa muito superior à da MVA. Eu tenho uma preocupação pelas 8 fábricas do Complexo Industrial de São José, não apenas com uma.
Chegamos em outubro, não andou a comissão. Eu não estou aqui culpando, a culpa pode ter sido dos representantes da GM, pode ter sido culpa dos representantes dos sindicatos, não importa a culpa, importa que não houve resultado. A GM decidiu prorrogar esse prazo, em comum acordo com o sindicato, prorrogamos. Em novembro, vencia o layoff, cerca de 900 pessoas. Portanto, em novembro, 900 pessoas poderiam estar sendo demitidas com o vencimento do layoff. Mas, de novo, como a Comissão de Competitividade não havia chegado no acordo, nós prorrogamos também o layoff e o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Competitividade para o dia 26 de novembro, o próximo sábado. Depois de 26 de janeiro, depois de 9 reuniões, mesmo depois dessas prorrogações, o relato que eu recebia dentro da empresa é que não havia avançado. Não tinha nenhum avanço essas negociações. E a GM, nesse período, sem nenhum avanço do processo negocial, decidiu, se não há avanço, então a GM vai tomar a decisão. E a decisão pior possível para todos nós. Eu pedi à alta direção da empresa que pudéssemos tentar um novo processo de negociação. Fui autorizado a tentar esse novo processo de negociação e me integrei no grupo na última sexta-feira, né, Marca Padre? Eu me integrei pessoalmente nesse processo de negociação, procurei levar ao sindicato o que de fato está acontecendo e qual é o risco que nós temos. O risco não é fechar o MVA, esse é o menor risco. O risco é em quanto tempo eu tenho que fechar o complexo. É disso que nós estamos falando aqui. Fiz uma nova reunião ontem, quarta-feira, aonde o sindicato apresentou algumas propostas, derivado provavelmente da conversa que nós tivemos na reunião anterior. São propostas que foram feitas, na minha visão, ainda absolutamente insuficientes e incapazes de alterar a posição da empresa. No entanto, teremos uma nova reunião no próximo sábado, aonde a GM pretende esclarecer ao sindicato e às autoridades presentes dessa proposta que o sindicato fez, quais são os pontos que nós precisamos melhorar essa proposta e tentar buscar o melhor acordo possível. O que eu preciso deixar claro aqui é que nós e a GM, e eu pessoalmente, estamos lutando para manter um grau de investimento aqui em São José dos Campos. Manter o grau de investimento aqui em São José dos Campos significa uma coisa: alterar a decisão já tomada pela companhia. A companhia já tomou a decisão de desistir do processo negocial. Isto é uma verdade. Tanto é que eu disse claramente, e essa decisão foi tomada depois da 8ª reunião desse grupo de competitividade, em que não houve propostas, não houve nenhum avanço. E é tão grave que mesmo se a gente conseguir chegar num acordo com o sindicato, eu não consigo voltar a produzir o Classic rapidamente aqui, porque o pedido de peça foi cortado. Então, qual foi o pedido que eu fiz ao sindicato na quarta-feira, na sexta-feira anterior e na quarta-feira? Me deem instrumentos, me deem propostas que eu possa levar para discutir dentro da companhia e reverter uma decisão. A situação é mais pesada, mais séria do que a gente possa pensar. Uma coisa é você não ter nenhuma decisão, nem do sindicato, nem da companhia, sentamos para negociar, negociamos um acordo,
mais rígido, mais flexível, menos flexível. Mas está bom, não há uma decisão na companhia, nós vamos levar. Este momento não é assim. Nesse momento, eu preciso de uma proposta do sindicato que traga redução de custo de imediato, não para um futuro longínquo, não para daqui a 50 anos, porque eu preciso voltar para dentro da companhia e dizer o seguinte: vamos mudar uma decisão tomada. Não há um centavo de investimento previsto para São José dos Campos nos planos de negócio da GM. Dentro da GM, classifico de um teimoso, porque ninguém acredita nesse acordo. Eu acredito e vou tentar até o final. E com o movimento que o sindicato fez ontem, com um elenco de propostas, embora eu classifique como absolutamente insuficientes, já foi um sinal, já foi um avanço. Eu declarei isso à imprensa. Houve um avanço no processo de negociação, que eu espero que a gente continue avançando no próximo sábado e a gente possa concluir da melhor forma possível. Não é nem para a GM, não é nem somente para os 1.600 empregados. Eu estou falando para o complexo industrial, onde nós temos 7.500 empregados. Nós conhecemos a importância da GM, não só para São José dos Campos, mas também para toda a região do Vale Paraíba. Nós estamos aqui há 54 anos. Nós vamos fazer em março 54 anos de São José dos Campos. Trouxemos, no início, muita gente de outras cidades, até de outros estados, sul de Minas. Nós tivemos muita gente vindo para cá. Nós sabemos da nossa responsabilidade social. Nós provocamos a vinda de muita gente para cá. Nós sabemos o peso do que é o rendimento dos trabalhadores gerados pela GM. Nós sabemos do impacto que pode ter no comércio. E eu confesso, São José dos Campos tem mão de obra qualificada. Eu não preciso treinar, não preciso ter gasto de treinamento. São José dos Campos tem a melhor logística que alguém pode esperar, tanto para abastecimento da fábrica como para venda dos produtos feitos aqui. É a localização melhor para distribuir os veículos aqui, produzir para os 3 maiores estados consumidores do Brasil. Eu tenho construções prontas, eu tenho fábricas com máquinas colocadas, eu tenho restaurante instalado, eu tenho energia elétrica disponível, eu tenho gás, está tudo pronto. Vocês acham que, se não fosse importante, a GM não teria tentado todos os anos, como nós estamos tentando mais uma vez? Nós já tivemos aqui, não se esqueçam, quase 13 mil funcionários. 13 mil funcionários. Eu estou falando, hoje temos 7.500. Eu quero voltar a ter 13 mil ou mais funcionários aqui na fábrica. Como eu disse, é a melhor logística, o prédio está pronto. Eu tenho todas as energias, está tudo prontinho. O que eu preciso? Eu preciso de um grau de competitividade para que a nossa produção feita aqui possa ser vendida no mercado. Eu tenho competidores que estão montando fábricas em estados do Nordeste, cujo piso salarial, já negociado, é pouco acima do salário mínimo. Ele vai produzir carros lá que vão competir com o que eu possa produzir aqui. Eu tenho uma fábrica se instalando no Vale do Paraíba, também com piso salarial muito abaixo do que foi aventado pelo sindicato ontem. Eu tenho do lado montadoras já mais veteranas que fizeram um acordo trabalhista com condições muito melhores do que foram ofertadas ontem pelo sindicato.
Por isso que eu classifiquei as propostas do sindicato como um avanço, porque foi a primeira vez que nós recebemos uma proposta desde agosto, mas absolutamente insuficiente. Acho que eu estourei os 10 minutos, então eu deixo para a Clepa o resto. Foi só provocação, Macapá, eu vou aumentar o tempo do Mancha, mas eu antes, porém, quero registrar o Dr. Roniel, que já está aqui. Queria registrar Robertinho da Padaria, nosso vereador Dilemano Dié, está quase todos os vereadores presentes aqui. Passar agora para o Macapá por 15 minutos. Tudo bem? Eu queria que providenciasse aqui as perguntas antes do público. Antes do público, eu queria um microfone, porque eu vou passar para os vereadores. Então, tem? Não precisa? Tá. Não, é que depois dele tem a tréplica, só preparando para o público um microfone sem fio. Vou passar aqui para o Macapá. Eu convidar. Tá. Quero aqui convidar o Mancha pela CSP com lutas para compor a mesa e o presidente do Partido dos Trabalhadores, Giba Ribeiro. Boa noite, presidenta, senhores vereadores, Moan, os companheiros que estão aqui prestigiando esse momento. Acho que é importante a iniciativa da Câmara trazer esse debate para cá. Da mesma forma, a Prefeitura também está participando, porque o nosso intuito nesse processo todo é chegar à conclusão de um acordo. Um acordo que a gente consiga com que 1.598 pais de família, parte desses que estão aqui conosco, são companheiros que trabalham conosco, continuem empregados. Um acordo que viabilize novos investimentos aqui na General Motors e, sobretudo, para que a nossa cidade, a nossa região, não seja afetada por um processo que eu costumo classificar de tragédia, que seria o que representaria as demissões que a General Motors ameaça fazer na nossa região. Porque não é que nós estamos falando apenas de demissões na linha de montagem, na fabricação. Nós estamos falando de todo um processo de cadeia produtiva, do setor do comércio, setor de serviços, que certamente, se ocorrem as demissões na General Motors, vão sofrer um abalo muito forte aqui na nossa região. Estudos do BNDES dizem que para cada demissão que é feita numa linha de montagem, mais 7 postos de trabalho se fecham. Então, nós estamos falando que pode chegar um impacto de 13 mil demissões, sim, aqui na nossa região. Então, acho que o momento que a gente vive hoje, no nosso país, ele é bastante importante, porque nós estamos aqui frente a uma situação que está colocada, de que, ao contrário da Europa e de uma parcela expressiva do nosso país, não se vive crise econômica, muito menos o setor da indústria automobilística está em crise. Os números por si só revelam isso. No ano passado foram emplacados algo em torno de 3,8 milhões de unidades de carros vendidos no nosso país. Um novo recorde que foi estabelecido, um crescimento de 4,6%, o que o Moan batiza de 13º mês nas vendas, presentão que as montadoras ganharam. E tem uma lógica para esse crescimento das vendas que aconteceu no ano passado. Por uma parte foi a pressão que as montadoras fizeram sobre o governo retirou a isenção fiscal do IPI, que para carros de 1.0 foi reduzido a 0%, de 7% foi reduzido a 0%. Então, o governo chegou a fazer uma renúncia fiscal de mais de 4 bilhões de reais
para um setor que não vive crise no nosso país, né? E, obviamente, né, quando a gente vê para um país como o nosso, que cada vez está mais precária a educação, a saúde, a gente vê a tragédia social que todo início de ano a gente é obrigado a assistir pela televisão com as enchentes, né? Não é justo que o governo, na medida que um setor que não vive crise, seja beneficiado dessa forma. Pois bem, mas aconteceu. Existe um debate que tem que ser feito, que é o seguinte: as montadoras têm que garantir a manutenção dos postos de trabalho, dos empregos. E o que foi dito pela Dilma em Londres. Por exemplo, se você pegar o Plano Brasil Maior, desde quando o governo começou a desonerar a folha de pagamento, desde quando começou a redução do IPI, todas as medidas que o governo adotou, o balanço da General Motors, aí eu estou pegando a General Motors, no nosso país, tem um saldo negativo. As plantas São José, São Caetano, Gravataí, Joinville, de 1.221 trabalhadores. Saldo negativo. No momento de crescimento de vendas, no momento de incentivos fiscais. Só em São José nós estamos falando que nós já perdemos mais de 2.000 postos de trabalho. E podemos perder mais 1.500. Então, aqui tem uma questão que está colocada. Por exemplo, para esse ano, a estimativa de crescimento é igual ao do ano passado. Deve chegar a 4,8%, inclusive. Os mais otimistas falam 5%. Então, significa que as vendas vão continuar crescendo no nosso país. E que, por outro lado, esse bom momento que vive a indústria automobilística, de recorde de venda, não é recorde de fabricação, nós temos que dizer também que houve uma queda na produção no ano passado. Esse bom momento ele tem que se refletir também na geração de empregos e na manutenção de empregos e em melhores condições para nós que também somos operários, que produzimos a riqueza. Então veja bem, nós não estamos frente a um setor que vive crise, nós não estamos frente a uma fábrica pegando São José dos Campos deficitária, que não é rentável, que não é lucrativa. Nós não temos ainda o balanço desse ano. Mas, por exemplo, o balanço de 2011, São José dos Campos, a fábrica de São José, gerou o faturamento de mais de 8 bilhões. 8 bilhões de reais. Isso representou quase 35% de todo o faturamento da General Motors no país. É muito dinheiro. É muito lucrativa essa empresa aqui. Porque, veja bem, nós poderíamos estar frente a uma situação de uma empresa que estivesse em crise. Nós poderíamos. A discussão seria outra. Se não está em crise, a discussão tem que partir para um outro patamar. Então, eu queria registrar isso aqui, nessa discussão toda, para mim ir entrando mais nos pontos específicos também e descendo um pouco mais para a discussão. Eu não gosto de tratar as pessoas como número. Eu acho que pessoas têm que ser tratadas como pessoas, como seres humanos. Veja bem, nós estamos falando de 1.598 pais de família, que têm em média 3 filhos, que têm uma vida, que têm sua casa financiada, alguns têm carro para pagar. Nós estamos falando, para além das 13 mil demissões que pode acontecer na nossa região, de São José dos Campos, para vocês terem uma ideia, só com as demissões que a General Motors já fez, perdeu de receita, de dinheiro que circula na economia local, 65 milhões. E se concretizam as demissões que nós vivemos sob um processo de ameaça, que nós queremos fazer o acordo para que não haja, nós estamos falando de mais de 75 milhões, numa somatória de 143 milhões. 143 milhões para uma cidade como nossa representa 8% do PIB. Com 8% do PIB, você poderia perfeitamente construir aqui 2.100 casas populares no valor de 70 mil reais. De 70 mil reais. E a prefeitura certamente, a cidade certamente,
sofrerá um impacto muito grande se essas demissões acontecerem. Existe uma angústia muito grande entre nós que somos operários e que somos pais de família, dentro da fábrica, com a situação toda que está colocada. A gente que conversa diariamente com os companheiros, a gente vê relatos das companheiras, das famílias. Há toda uma situação de preocupação que se instalou aqui na nossa região, porque nós sabemos da importância da General Motors. A própria juventude, às vezes, quando estou dando entrevista na rádio, liga perguntando: e aí, Macapá, como é que vai ser isso aí? Eu tenho o sonho de trabalhar na General Motors e tal. Como é que vai ficar toda a situação? Vai fechar, não vai fechar? Então, aqui, eu penso que essa questão das demissões, primeiro que não tem justificativa, do ponto de vista da realidade da empresa, do ponto de vista da realidade do setor no nosso país, do ponto de vista da política econômica que hoje é aplicada pela Dilma, né? Do ponto de vista social, um abalo para a nossa região. Então, por isso que nós lançamos a campanha que defender os empregos na GM é defender a cidade. E nós levamos esse debate para toda a região. E nós estamos achando, inclusive, que é positivo, Amélia. A gente está fazendo esse debate hoje porque é exatamente isso que nós queremos. Sobre a negociação em si. Não é que nós tivemos 9 reuniões e elas não avançaram. O problema é de como você parte para fazer a negociação. O primeiro ponto da negociação que a General Motors nos colocou, porque já tinha tomado a decisão, como o Moan falou aqui, de fechar o MVA e de fechar, inclusive, mais adiante a fábrica, no prazo talvez de 5 anos, como ele falou aqui, já tinha sido tomado, inclusive, o Jaime Ardila tinha declarado isso no mês de novembro. A imprensa internacional noticiou. O problema é que nós estamos dispostos a fazer o acordo. E queremos fazer o acordo, vamos batalhar e queremos dar, no aniversário da General Motors, essa notícia boa. Isso. Não só presente para você. Nós queremos também ganhar presente. Como você falou, seria um ganha-ganha. Então, o problema da negociação em si foi o seguinte: primeiro critério para negociar, as demissões. E apresentou a pauta. E nós discutimos a pauta na fábrica com os companheiros, inclusive alguns pontos que eu posso entrar mais à frente, a fundo aqui, que para nós são bandeiras históricas que nós estamos abrindo mão, mesmo a gente achando que não é a realidade financeira da empresa, que ela não precisa, como a questão da grade nova, a questão do trabalho aos sábados, a questão da jornada flexível, trabalhos aos domingos, 6x1, dos processos judiciais que nós estamos negociando. Então nós apresentamos uma série de pautas que foram debatidas com os companheiros que nós votamos em Assembleia e falamos para a empresa: está aqui a proposta. Agora, qual o problema? O problema é que a empresa, ela manteve a sua política de primeiro ponto da reunião, as demissões. E nós apresentamos propostas concretas. Por exemplo, nós estamos falando aqui que a General Motors importou mais de 100 mil carros por ano. Na ponta da caneta, 3 mil empregos que deixaram de ser gerados no nosso país. Na medida que você tem uma fábrica com tudo isso que o Moan falou que é verdade, localização, logística, um grande complexo, um dos mais importantes no mundo, um dos mais bonitos, com espaço para produzir, o que justifica ela estar trazendo um Sonic da Coreia? O que justifica ela ter reduzido a produção do Classic aqui e ter aumentado a produção do Classic na Argentina? Então são temas que nós apresentamos uma proposta para a empresa, diz assim: olha, aqui temos alternativas. Produzir o Sonic em São José, retomar a produção de caminhões, que é o mercado que a GM está perdendo, viu, mano? Estou te avisando. Olha, quem avisa, amigo, está perdendo, o mercado aí voltou a crescer, está aí as montadoras inteiras lançando carros novos, e a empresa tem que retomar a produção de caminhões. Colocamos, por que a gente não produz os caminhões aqui? Se nós já produzimos no passado, se nós sabemos produzir e produzimos muito bem. Nós colocamos um outro ponto, o Enjoy, que foi apresentado lá em Detroit, Moan, com a bandeira do Brasil, que será vendido aqui, você está falando. E nós queremos fabricar esse carro em São José. Nós queremos. O MVA. É ou não é, companheiros? Queremos ou não queremos?
A cidade quer, nós queremos produzir esse carro aqui, carro grande. Vai ser um sucesso. Digo para você, irmão, vamos fazer o acordo. Então, nós apresentamos essa proposta de investimentos. Agora, acho que, depois do processo de mobilização que nós fizemos, e a pressão social que a cidade, que o país está fazendo nesse momento, a última reunião, e eu não quero transformar isso aqui, obviamente, numa reunião de negociação, porque eu acho que tem os espaços certos para fazer discussões corretas, como você mesmo costuma dizer, mas eu acho que a última reunião foi muito importante, porque pela primeira vez, a diretoria da General Motors disse que vai rever, vai rediscutir uma decisão já tomada. Então, esse foi o primeiro grande avanço para destravar a negociação. O segundo, das propostas que eu listei aqui, que nós queremos fazer o acordo, e que eu queria dar uma ênfase também nisso aqui, tem a ver o seguinte: o Moan diz que é um jogo de ganha-ganha. Numa negociação, todos têm que ceder. Ok. Bom, nós estamos fazendo aqui da nossa parte, nós estamos cedendo. Agora, nós queremos garantias. Garantias que o MVA continue funcionando. Nós queremos garantia de que tenham novos investimentos aqui na empresa. Como nós apresentamos uma pauta de investimento, nós achamos prudente ouvir da empresa isso. Achei muito importante o que o Moan falou, que a depender do acordo, ele está levando para discussão. A depender não, ele está levando esses dias para discussão, né, Moan? Para ser bem coerente. Está levando a discussão para a diretoria para deslocar parte dos investimentos do Inovar Alto para a planta de São José, se a gente chegar à composição desse acordo. Então, é uma sinalização também muito importante para a negociação, para o chão de fábrica, para dar uma tranquilizada também frente à angústia que está colocada. É uma notícia boa para a região e nós queremos que seja esse o patamar de negociação. Que não haja as demissões. Segundo, que a gente mantenha a produção do Classic aqui, que ele não vá para a Argentina porque não tem condições de fabricar mais esse carro em São Caetano. Terceiro, nós queremos os novos investimentos. E o acordo, obviamente, que o acordo certamente que nós queremos construir não vai ser o sonho do Moan, como também não vai ser o nosso sonho, mas acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, viu, Moan? Nós estamos jogando de forma muito aberta na mesa de negociação, frente à prefeitura, frente ao governo, e a gente quer caminhar para que no próximo sábado a gente chegue à composição desse acordo aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu poderia fazer aqui um pouco do balanço. Eu não quero entrar muito no mérito do balanço, se nós acertamos ou não em 2008. Eu quero dizer o seguinte: em 2008 ficou uma imagem para a sociedade que não teve acordo entre o sindicato e a GM. A opinião pública passa isso até hoje. Existiu trauma de 2008 pelo debate que foi feito na cidade. Em 2008, houve um acordo entre o sindicato e a General Motors, que garantiu o investimento da nova S10 e da nova Blaze. O que não houve em 2010 foi isso: a empresa apresentar concretamente. Nós temos esse carro aqui, esse investimento, como nós estamos querendo discutir nesse momento, para a gente poder fazer o processo de negociação. Nós nunca chegamos a recusar investimentos e nós não somos loucos de recusar investimentos. Agora, nós que somos operários, que somos trabalhadores, pais de família, nós também queremos ter garantias. Porque imagine só, amor, nós estamos abrindo uma grade nova salarial na fábrica. Para nós é doloroso. Imagina para um companheiro que trabalha na General Motors há 25 anos, há quase 30 anos. Ele tem, faz a seguinte conta: se eu ganho 4.200 hoje, que é o piso da linha de montagem, a empresa pode contratar por 1.800. Que garantia que eu tenho que eu vou continuar trabalhando aqui dentro? Porque nós não somos burros, né? O trabalhador, ele pensa, nós pensamos. Então, quando a gente diz que nós queremos fazer essa discussão com vocês, nós queremos avançar, nós queremos, mas nós queremos também pensando que tem que ter garantias para nós. E do mais, eu acho que é isso. Eu acho que o espírito da discussão está boa. Eu sou um dos que valoriza muito o debate,
Nós queremos muito, e não é blefe, não é discurso para fora, fazer esse acordo. São José precisa disso, a nossa região precisa disso. E a gente espera que a posição da General Motors na reunião do dia 26 seja essa, de dizer que não vai ter demissão na nossa região, vai manter o cacique, vai ter novos investimentos, e vamos discutir os pontos que tem que ser discutido aqui. Obrigada, Macapá. Antes, quero aqui registrar a presença do secretário Cavalli, que também tem participado de todas as reuniões representando a prefeitura, o governo, do Carlinhos de Almeida. Queria registrar a presença da vereadora Juliana Fraga, do Partido dos Trabalhadores, também. E quero, antes de passar aqui para a réplica, seu João das Cozinhas, do sindicato, obrigada pela presença. José Roberto de Souza, do SIAC, Sindicato dos Autônomos. Cláudio Lazari, representando o PCdoB, ele é o presidente do PCdoB. O Coelho, da SABES, do Parque Industrial. Luiz Roberto Bruno de Oliveira, do SIAC. João Batista, que é o alemão, que é dos 33 da GM, relações comunitárias da prefeitura. Marlene, uma mulher sindicalista do Sindicato dos Vestuários. E João Marcelo, dos Movimentos Sociais. Registrar a companheira Isélia, nossa vereadora, ex-vereadora aqui presente, e o Sindicato da Construção Civil, né, aqui presente. E avisar a todos que está sendo ao vivo no site da Câmara Municipal. Então, o Wi-Fi está ligado, acho que vocês devem ter pego o número, é só avisar que o pessoal está assistindo o debate. Vou passar agora 10 minutos para o Moan, depois a tréplica aqui para o Macapá. Bem, obrigado de novo. Eu acho que o espírito que o Macapá terminou a fala dele é o nosso espírito. Queremos chegar a um acordo, queremos o melhor para a sociedade, mas eu tenho que colocar uma resposta a alguns pontos levantados. Você falou aqui que, em tese, se é contra a política de incentivos do governo ao mercado de consumo. Quero dizer o seguinte: de janeiro a maio deste ano, houve uma queda no mercado de automóveis, de veículos, de 4,5%. Com a medida de IPI adotada pelo governo federal, nós concluímos o ano com uma elevação sobre o período anterior de 6%. Em relação ao que nós projetávamos no mês de maio, nós vendemos a indústria como um todo cerca de 420 mil veículos a mais, e não houve renúncia fiscal não, porque no somatório de todos os impostos, esses 420 mil veículos significaram uma arrecadação adicional e extra, não só para o governo federal, mas para os governos estaduais e governos municipais. Quero lembrar que nessa conta você não tem só o IPI, nós pagamos ICMS, PIS/COFINS, IPVA, CID, temos uma série de outros impostos que, quando somados, representaram um pagamento de tributo muito superior ao que era estimado no mês de maio. Quando eu falo do ganha-ganha, é verdade. A GM fez um jogo de ganha-ganha. A GM nunca disse que não vai investir no Brasil. A GM nunca disse que não tem previsão de investimentos para esse mercado. A GM acredita que o mercado automotivo vai crescer em 2013 em relação a 2012 e vai continuar crescendo. Temos uma estimativa até de, num prazo relativamente curto, atingir 6 milhões de veículos no mercado interno aqui. O que eu disse é o seguinte, que a GM não tem nenhuma verba de investimento destacada para São José dos Campos. A GM, no seu planejamento, tem bilhões de reais previstos para investir nos próximos anos aqui no Brasil. Mas tem milhares de admissões a serem feitas aqui no Brasil. O que eu estou dizendo é o seguinte: será que a gente consegue um acordo
que parte desse investimento, que hoje não tem um centavo previsto para São José, a gente consiga fazer aqui? Será que a gente consegue, em vez de fazer grandes admissões em outros locais, manter o pessoal em parte ou todo aqui, quem sabe até admitir aqui? Como eu disse, voltar a ter 13 mil funcionários aqui, voltar a ter 13 mil funcionários aqui significa admitir 6 mil pessoas aqui. Na conta do Macapá de 7-1, são 42 mil pessoas ou empregos diretos e indiretos gerados. É isso que eu quero. É isso que eu gostaria. O que eu não posso e eu não gosto é o que aconteceu. Por isso que eu fiz questão de iniciar falando em 2008. E eu citei claramente, nós tivemos um problema a partir de janeiro de 2008, mas fizemos um acordo no mês de junho de 2008 para S10. Mas só. E perdemos Cruze, Cobalt, Spin, motores, estamparia. Vou dar um exemplo. Em janeiro de 2008, a GM tinha 21.449 empregados no Brasil inteiro. Em junho de 2012, 23.297 empregados no Brasil inteiro. Ou seja, tínhamos 1.848 empregados a mais no Brasil em junho do ano passado em relação a janeiro de 2008. Sabe o que aconteceu em São José? Janeiro de 2008 eu tinha 9.128 pessoas trabalhando, ou como Macapá diz, pais de família trabalhando aqui. Em junho do ano passado, esse número caiu para 7.549. Por quê? Pela ausência de investimentos. Em contrapartida, São Caetano, onde nós fizemos um acordo trabalhista, em janeiro de 2008 nós tínhamos 9.592 empregados. Sabe qual era o número de empregados de São Caetano em junho de 2012? 11.678. São José perdeu 1.579 empregos para 1.579 pais de famílias, e São Caetano ganhou no mesmo período 2.086 vagas. Gente, alguma coisa está errada. Eu iria admitir São Caetano se eu não estivesse investindo? Claro. E eu digo mais, acabei de afirmar, a GM vai continuar investindo no Brasil. Temos bilhões de reais reservados para investimento nos próximos 5 anos. Com geração de emprego, eu tenho um problema aqui. E eu estou aqui para tentar mudar essa situação. E eu preciso, na reunião de sábado, chegamos a um acordo que me permita fazer isso. Quando foi colocado a questão de que a empresa lucrativa fatura uns 8 bilhões de reais aqui em São José dos Campos, por isso é uma empresa lucrativa, gente, faturamento não é resultado. Se fosse assim, o trabalhador, como o Macapá falou, ganha 4 mil reais, na média brasileira está muito bem. Mas se ele tiver um gasto no seu dia a dia de 4.100 reais, ele está no vermelho. Não importa quanto entra se você não controlar o quanto sai. Alguém pode ganhar 30 mil reais por mês. Se gastar 31, desculpa, está no vermelho. Então, faturamento não é resultado. E eu volto a afirmar, nós temos o maior custo de produção de veículos aqui em São José dos Campos. Enquanto esse custo se mantiver nesse patamar, não há saída para nós. E eu me incluo nisso porque eu sou um defensor de São José. Quando se fala nas várias propostas de produzir aqui em São José, produzir o Enjoy, a Trax, caminhões, um subcompacto novo, tudo é factível. E podem ter a certeza que a GM vai produzir no Brasil vários modelos novos que nós não estamos ainda lançados. Eu tenho certeza, nos próximos, eu não posso precisar quando, mas nos próximos 5 anos, eu tenho que renovar toda essa linha de produtos que eu acabei de lançar. Eu acabei de lançar a Trailblazer aqui, produzida aqui em São José, em janeiro desse ano.
em quanto tempo eu vou ter que alterar esse produto? Vai depender do mercado. Hoje o ritmo está de que, se você não alterar um veículo em torno de 3 anos e meio a 4, ele começa a despencar no mercado e não vende mais. Então, que a GM vai investir, vai produzir, sim. Eu só digo uma coisa: com o custo que está em São José, não será aqui. Será em qualquer lugar do Brasil, menos aqui em São José dos Campos. Então, nós podemos produzir o que nós quisermos aqui, desde que haja competitividade, desde que haja realmente condições de eu produzir um veículo que eu consiga colocar um preço e que esse preço seja competitivo em relação não só a outras fábricas da GM, como aos meus concorrentes. Como eu disse, tem empresas se instalando no Vale Paraíba com salário menor, muito menor do que um chamado novo piso oferecido. Então, mas o mercado é um só. Se eu produzir aqui um veículo da mesma categoria dessa nova fábrica, desculpa, eu não vou vender, ele vai vender porque ele vai ter um preço melhor. E os novos investimentos que estão sendo feitos em outros estados têm um custo até menor do que vai ser feito aqui na outra empresa. E é com eles que nós vamos competir. Então é essa visão que nós precisamos. E eu volto a insistir, nós não estamos aqui discutindo unicamente, com toda a importância e relevância que tem, 1.600 vagas de emprego para 1.600 pais de família. Eu tenho uma responsabilidade maior. Eu tenho mais de 7.500 empregos, ou 7.500 pais de família, para tentar manter. Se, como o Macapá disse, e ele conhece, somos 8% do PIB da cidade, olha a consequência na sociedade local, olha a consequência na sociedade regional, eu estou junto. Mas me permitam fazer isso. Me permitam trazer produção para cá. Me permitam admitir gente. Me permitam investir aqui. Do jeito que está, não há, e eu sou claro, sou transparente, condição para tanto. E por último, só para colocar, o Macapá fechou a fala com uma das propostas, foi a grade nova de salários. Quando se fala em grade nova de salários, ninguém está falando em reduzir o salário do empregado atual. Nós estamos falando para novas admissões que houverem. E essas novas admissões somente ocorrerão se eu trouxer investimento para cá. Se eu não investir, eu não preciso contratar ninguém. Portanto, a tal da grade nova não me traz absolutamente nenhuma proveito se eu não tiver no pacote desse acordo algo que me permita trazer investimento. Quem gera emprego é o investimento. Então, eu queria deixar claro, desse ponto, nós precisamos, quando se fala em garantia de nível de emprego, eu quero dizer também, garantia de nível de emprego, quem dá é o mercado. Podemos ter uma cláusula de transição? Podemos ter, sim. Podemos pensar em algo, em garantia de nível de emprego, que é absolutamente diferente de garantia de emprego. O que quer dizer? Garantia de emprego significa o seguinte: eu tenho um funcionário incompetente, eu não posso mandá-lo embora. Quando nós falamos garantia de nível de emprego, eu estou dizendo o seguinte: os bons ficam. O funcionário incompetente eu posso mandar embora, mas eu reponho com outra pessoa. Então nós temos aqui que caminharmos para uma política verdadeira. Se fala em garantia, mesmo que seja garantia de nível de emprego, que é importante. Mas se o mercado automotivo cair 50%, eu fecho a fábrica? E quando se fala, finalmente eu vou terminar, em grade nova de salário, como nós falamos, reduzir 4.200 para 1.840, de novo, tudo isso é importante, outros itens foram colocados, são importantes, mas, gente, vamos pensar o seguinte:
O que eu preciso hoje é, usando a questão do MVA, salvar o complexo inteiro. Eu não tenho só a preocupação de 1.600 postos de trabalho, eu tenho de mais de 7.500. E se nós não fizermos um acordo positivo agora, desculpe dizer, mas é uma questão de tempo, nós vamos comprometer as outras fábricas. E eu não gostaria que isso acontecesse. Obrigado. Registrar a presença do Tibãs, da SABES do Morumbi, Zelita e Zetão do Sindicato dos Servidores Públicos, o Mário do Sindicato dos Condutores, o Gradella também, que foi nosso vereador aqui nesta casa. E registrar, me desculpe, já estava aqui, Fabiano de Souza, gerente regional do Ciesp, ele ainda está aqui? Foi tomar um café, tá bom. Passar aqui a palavra para o Macapá. Eu queria começar dizendo assim, a General Motors ela mudou muito nos últimos anos. E tem muitos companheiros que trabalham assim, há bastante tempo dentro da fábrica, que não entendem, né, como é que houve uma mudança tão grande num curto espaço de tempo. Antigamente, a gente dizia que a GM era uma mãe. Tinha muitos trabalhadores que diziam isso da fábrica. E hoje, o clima que foi construído no último período, dentro da empresa, pela direção da empresa, não é bem essa. Aquela sensação, aquele sentimento de que existia uma mãe, ele não existe mais. Mas a GM passou por grandes transformações no mundo. A maior montadora de veículos até o ano passado, que esse ano voltou a ser a segunda, simplesmente quebrou, faliu. E só sobreviveu porque o governo norte-americano teve que fazer aquilo que os americanos dizem que não tem que ser feito no mundo inteiro, que é tirar dinheiro do Estado para salvar empresas. E transformou a General Motors numa empresa mais estatal que a Petrobras brasileira. O nível de ações do governo dos Estados Unidos, que deu mais de 50 bilhões, o nível de ações do governo do Canadá e do AW, que é o sindicato americano, possibilitou que essa empresa deixasse de ser uma empresa como era no passado. Depois desse processo de falência, que a empresa levou a fundo, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos ela fechou 18 fábricas. 18. Nos Estados Unidos foram 40 mil metalúrgicos dispensados do quadro da General Motors. Nós recebemos esses dias não, no mês de novembro, aqui em São José, os companheiros que são da Alemanha, que trabalham na fábrica de Bochum. E a fábrica também está sendo ameaçada de fechar na Europa. Então, assim, lá nos Estados Unidos, em Detroit, não existe o Sindicato dos Metalúrgicos de São José. Lá na Alemanha, em Bochum, apesar das dificuldades, porque na Alemanha é diferente do nosso país, lá uma empresa não pode chegar de forma sumária demitindo as pessoas, lá tem uma legislação que protege o trabalhador, que todo trabalhador tem estabilidade no emprego. É difícil fechar uma fábrica na Alemanha. Também não tem o Sindicato dos Metalúrgicos de São José. Então veja bem, companheiros e companheiras, a todos que estão nos assistindo, a população. Nós estamos frente a um processo de reestruturação produtiva que ele é global. Por exemplo, a empresa acabou de fazer uma parceria, quase aquisição. Não é bem aquisição porque o percentual de ações que ela detém da PSA, Peugeot, Citroën, não poderia dizer que é uma empresa 100% agora da General Motors. Mas se confirmou a parceria. Primeira notícia na França, fecha a fábrica. Os companheiros estão em greve nesse momento. Na França. E lá também não tem o Sindicato dos Metalúrgicos de São José. O problema que nós estamos vivendo aqui, que nós chamamos de reestruturação produtiva, esse é o debate, ele
Nós temos que ver para onde que vão as coisas, porque na medida que a empresa transforma os investimentos em arma contra os trabalhadores, que você tem que ceder para você garantir o emprego, isso é um saco sem fundo. Vamos pegar exemplos, por exemplo, a Volkswagen, maior montadora que tinha no nosso país, no ABC Paulista, tinha 40 mil metalúrgicos, 40 mil. A planta de Anchieta. Quantos que tem hoje? 11, 12 mil. Vamos pegar o exemplo da própria GM aqui de São José. Quantos que tinham? Nós tínhamos 12 mil no passado, né, mano? Quase 13 mil. E olha quanto nós somos hoje. Então aqui que está colocado, existe uma política da empresa que é global. Que qual que é? É sair de um processo de concordata que saiu, retomar-se uma empresa altamente lucrativa, rentável para os seus acionistas, e aí, não importa se o companheiro que está lá na Colômbia, ele é lesionado, vai para a rua. Não importa que o companheiro que trabalha recentemente na fábrica de Rosário, na Argentina, vai para a rua lesionado. Porque é a situação dos companheiros que nos relataram aqui. Inclusive, nesses dias, o dia de ontem, não sei se vocês sabem, foi um dia global de luta contra os planos da General Motors no mundo. Então nós tivemos uma coisa que está circulando no Facebook aí, não sei se está no site do nosso sindicato, Ana, os companheiros em Detroit, no Salão Internacional do Automóvel, e estavam protestando também contra a situação nos Estados Unidos, tinha uma faixa de apoio à nossa luta aqui, em português, nos Estados Unidos. Então a nossa luta, ela é muito importante, ela está ecoando. Nós temos os nossos aliados, nessa luta nós não temos fronteira. A classe operária ela é internacional, os trabalhadores são internacionais. E eu acho que aqui no nosso país, o grande problema é que cabe a nós, as lideranças sindicais, a unidade. As centrais sindicais, a unidade. Não pode ser que os sindicatos entrem nesse jogo de entregar os direitos e rebaixar salário, aumentar a jornada para receber investimento. Nós temos que fazer um movimento oposto. Nós temos que se unir para estabelecer as condições máximas. Por exemplo, bancários têm piso nacional. Por que nós não podemos estabelecer no nosso país um contrato nacional com a Anfávia? Resolveu, o problema? Pronto. Salário igual. A gente não vai ter problema de concorrência. Então, eu acho que esse desafio que está colocado para nós, por exemplo, jornada de 40 horas, reduzir para 36 horas. As centrais sindicais têm que encampar essas bandeiras. Porque na medida que fica cada sindicato olhando para o seu umbigo, para a sua base, a gente chega numa situação como essa. Imaginem, companheiros e companheiras. O sindicato foi criado para quê? O sindicato foi criado para defender os direitos, para defender os empregos e para defender os salários. E nós, às vezes, eu fico assim, bobo de ouvir. Nós somos criticados por fazer isso. É um absurdo. A campanha ideológica que é feita contra a gente é um absurdo. Às vezes, eu fico admirado de ver como o Moan defende o lado dele. O Moan, inclusive, vai assumir agora a presidência da Anfávia a partir do dia... A partir do mês de março. Liga aí, vai. Então, já falou que nós estamos convidados. Ele vai assumir e assim, o Moan, ele defende muito bem o lado dele. E nós temos que defender o nosso. Ele une a bancada dele da Anfávia. O Moan, eu costumo dizer que o Moan, ele escreve os decretos da Dilma. Não sei se vocês sabem. Ele escreve os decretos da Dilma. Não é sem exagero. Ele escreve em Nova Arauto. Quem escreveu? O Moan. A questão do IPI. Então aqui nós temos que se unir, companheiros e companheiras. A tarefa do movimento sindical brasileiro é essa. Porque senão, daqui a pouco nós temos uma situação pior que da China. Onde se tem no país um carro que se produz de forma muito barata, se vende aqui o carro mais caro do mundo, e a nossa mão de obra, que acham muito, em alguns momentos, digo para vocês, existem fábricas hoje na China que pagam salários maiores que as fábricas brasileiras. Inclusive, se bobear a General Motors aqui de São José. Verdade? As coisas mudaram muito na China nos últimos anos. O país que mais tem greve no mundo, por ano, é a China.
E não são greve como a nossa, não. Existe greve, inclusive, de suicídio coletivos, que existe naquele país. Então, estou colocando um pouco disso para dar uma contextualizada na situação aí. Eu sei que o Mano gosta muito, né, quando a gente entra nesses debates assim. Eu tanto gosto que vou te fazer uma proposta final. Né? Ele não gosta muito. Mas eu penso que esse é o desafio que está colocado também para o movimento sindical. Da unidade, contrato nacional, jornada nacional. Acabar com esse negócio de guerra fiscal aí, que joga um estado contra o outro, município contra o outro. Eu acho que esse tem um desafio que está colocado para nós, para a gente evitar que a gente tenha que cada vez mais ser espremido, como nós estamos sendo espremidos aqui em São José. Posso, presidente, fazer uma proposta? Pode. Eu não vou contestar ponto a ponto, que cada tema aqui é uma tese. Mas se você considera que eu tenho tanto poder assim, se junte comigo. Vamos salvar os empregos aqui. Vamos trazer os investimentos. Concorde comigo. Porque em tudo isso que você citou, inovar alto, vai trazer investimentos para o Brasil, vai melhorar a eficiência energética. O IPI, como eu disse, nós revertemos uma queda de 4,5% no mercado para um crescimento de 6%. Vendemos 420 mil carros a mais em 2012, face ao IPI. Aumentamos a arrecadação dos 3 entes federativos. Então, acredite em mim. Se junta comigo. Faça algumas concessões para me ajudar a trazer e defender emprego aqui. Então, a proposta é trabalharmos juntos. Você mais na minha do que eu na sua. Eu queria aqui só registrar que já tem um avanço, porque a hora que o Macapá fez a proposta do piso nacional, uma série de propostas nacionais, é verdade. Por isso quero passar a palavra ao Cláudio Bola, que ele é da CUT Regional, conseguiu um acordo importante do ABC, dos metalúrgicos do ABC em Taubaté e o ABC, que garantiu às cidades um investimento para o Brasil de 87 bilhões e, com isso, até 2015, um compromisso de lançamento de produto. Então, pode usar a tribuna, ele é mais chique, sindicalista. Então, vai lá. Pode ser só... Quantos minutos? Só para a gente... 4 minutos, vamos lá. Não, para a gente abrir para todo mundo no plenário, para todo mundo não, desculpa. 5 pessoas só, a gente vai encerrar depois. Boa noite a toda a sociedade do Vale do Paraíba, especialmente aqui a comunidade de São José dos Campos. Eu sou morador aqui de São José dos Campos, apesar de representar, ou com muito orgulho, representar os trabalhadores metalúrgicos de Taubaté, e também hoje está aqui na missão de representar os nossos companheiros sindicalistas filiados à Central Única dos Trabalhadores, companheiros da CUT. Nós temos diversos sindicatos aqui, até porque nós entendemos que a unidade da classe trabalhadora ela está acima de tudo, porque nós temos que fazer uma discussão muito clara e muito séria sobre o movimento sindical, e o Macapá falou um assunto importante, e o assunto importante é essa questão da unidade. Só lembrar que a CUT nasceu há 30 anos atrás, e o nome Central Única dos Trabalhadores é justamente para que a classe trabalhadora esteja unida, e o que a gente vê, infelizmente, alguns companheiros que ajudaram a fundar a Central se desfiliando por motivos A ou B, mas que no final de tudo acaba enfraquecendo a luta e diminuindo os ganhos da classe trabalhadora. Mas aqui hoje o tema importante, fundamental, e eu acho que foi bem debatido por ambos os lados, e deu para a sociedade poder enxergar as diferenças que existem dos interesses. Eu não estou aqui hoje para falar dos assuntos, das discussões, dos acordos que foram feitos lá em Taubaté com a Volkswagen ou no ABC, mas é importante ressaltar que nós saímos em 2003 em Taubaté de uma crise profunda na Volkswagen, onde nós tínhamos 3.500 trabalhadores. De lá para cá nós fizemos diversos acordos. Hoje nós temos lá em média 5.000 trabalhadores e temos um acordo aí que possivelmente até 2020 nós não temos problema
com a questão do nível de emprego lá em Taubaté. Nós não vamos ter problema com a falta de produto. E nós viemos aqui hoje porque nós temos a prática da solidariedade entre a classe trabalhadora, e nós fizemos várias assembleias na porta da Volks com os trabalhadores, em solidariedade a todos os trabalhadores da GM. Teve um ato que nós fomos convidados, mas infelizmente chegou muito em cima da hora, não deu para nós participar, mas nós sempre que possível procuramos, não só aqui em São José dos Campos, mas nós somos solidários com a classe trabalhadora no país inteiro e no mundo inteiro, né? E como falou, essa reestruturação que vem ocorrendo no nosso país, ela requer muito mais habilidade, muito mais entendimento e muito mais compreensão por parte dos representantes dos trabalhadores. Nós temos que estar muito mais preparados daquilo que foi um dia no passado, porque no passado nós não tínhamos a democracia no país e nós tínhamos que lutar por ela. Hoje nós temos uma democracia e temos que lutar para que a democracia seja garantida. E essa democracia, ela é garantida a partir do momento que você entra e começa a fazer o debate. Se você não fizer o debate, a democracia vira uma ditadura. De qualquer lado, seja do lado patronal, seja do governo, ou seja da parte dos próprios trabalhadores, né? Ele impõe para nós novos desafios. E hoje nós estamos aqui com esses desafios, e aí eu vejo uma faixa ali que fala ali: Dilma, proíba as demissões, né? Ok, né? Quando você fala proibir, você está sendo ditador. Então nós temos que fazer um debate construtivo e envolver o governo, envolver a sociedade para que nossos anseios sejam atendidos. E nós temos diversos fóruns, né? E todos esses assuntos que foram colocados aqui, os programas de incentivo ao setor automotivo, todos eles se deram, é lógico, por conta da classe trabalhadora também estar envolvida e também fazer essas reivindicações. A isenção de IPI não veio simplesmente porque a Anfávia foi lá e fez uma reivindicação para a presidenta Dilma. Lógico que teve a participação da classe trabalhadora e muito grande. E é lógico que nós queremos a nossa parte quando a gente faz a contribuição com o setor automobilístico. Afinal de contas, né, eu tinha um tio que falava muito para mim assim, ó. E às vezes a gente não dá muito ouvido para aquelas pessoas do interior, mas são as pessoas mais sábias. Meu tio falava assim, ó, eu tenho a vaquinha ali, se eu não cuidar dela, vai morrer e eu não vou beber mais leite. Então a verdade é essa, né? Nós temos que cuidar da vaca, para a gente tirar o melhor leite dela. E nós temos que fazer um desafio muito grande. A gente vê aqui a divisão que existe, e essa divisão da classe trabalhadora só vem a colocar mais em risco o lado dos trabalhadores e a classe operária. Nós precisamos dessa unidade sim, Macapá, Mancha, nós precisamos dessa unidade, né? Essa unidade requer maturidade dos novos representantes que estão representando os trabalhadores. Essa unidade não vem a qualquer custo e não vem por imposição. Ela vem através de diálogo, ela vem através de debate e vem principalmente da democracia da classe operária, né? Porque a democracia que nós temos no país é uma democracia que ela individualiza o cidadão. E a democracia que nós trabalhadores defendemos é a democracia onde a maioria vai prevalecer. A nossa democracia ela é diferente. Ela é diferente e tem que ser diferente, porque nós temos que respeitar as decisões da maioria dos trabalhadores. E para isso precisa ter espaço igual para todos, fazer o debate para que o trabalhador possa ter um maior entendimento para tomar suas decisões. Nós estamos dispostos sim a ter essa unidade e discutir essa unidade. E aqui, Macapá e Mancha, eu posso falar para vocês com certeza, a Central Única dos Trabalhadores, aqui do Vale do Paraíba, né, que nós estamos representando hoje aqui, ela está à disposição para fazer todas as discussões e contribuir, porque nós não conseguimos entender e nem podemos aceitar, né, a fuga do desemprego de São José dos Campos. Isso é muito ruim, porque às vezes a gente pensa que as coisas estão separadas, mas elas não estão separadas. Porque eu tenho muitas autopeças lá em Taubaté que fornecem aqui para a GM, que já está começando a sofrer os reflexos. E esses reflexos, eles dizem diretamente aqui em São José dos Campos, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma nova forma de governo no Vale do Paraíba, que é a região metropolitana.
e tudo vai se integrar. E se tudo vai se integrar, como que nós vamos fazer para a classe trabalhadora se integrar e defender o Vale do Paraíba? Nós precisamos fazer discussões maduras, estamos abertos para fazer essas discussões, todos os nossos sindicatos da CUT. E, oxalá, quem sabe, a gente retorne vocês para a CUT, porque esse é um anseio, porque a Central Única nasceu para juntar todos os trabalhadores, afinal ela é a única central dos trabalhadores. Então nós queremos isso, e é lógico que nós vamos respeitar as diversidades. E o Moan, assim, nós entendemos todas as suas colocações, Moan. É importantíssimo. Ter um aliado, como você fala, pelo menos nesse momento, para manter os empregos em São José dos Campos, é importantíssimo, né? É lógico que isso não é a qualquer custo, e espero que a direção do sindicato e você tenham sabedoria para construir esse acordo. Eu tenho certeza que vai sair um acordo e que no sábado nós vamos poder ouvir nos grandes noticiários que teve um acordo e os empregos serão mantidos aqui em São José. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Para registrar a presença do Marcelino Rocha, presidente da Federação FIT Metal. É que tem tantas centrais e as mudanças, eu não me adapto. Como eu fui sindicalista quase há 20 anos, mas está ótimo. Então, obrigada pela presença e a nossa consideração. Quero ver, tem alguém inscrito? Não tendo, nós vamos encerrar o processo. Alguém? Mancha? Tá, abrimos, mas ninguém levantou a mão, porque eu falei, alguém vai querer falar, eu abri agora, então. 2 minutos de... Tá, e sem perguntas. Zetão... Chileno, Zetão... Como você chama? Félix. Tá ali, ó, no Marcelino. E o Mancha. Vivaldo, mas já deu 6. Boa tarde. Vai falar 6, tá bom. A população aqui de São José dos Campos entende que a GM ela tem uma concorrência. A gente entende que vocês têm aquilo que tem que competir. Vocês querem vencer a competição para poder vender. Só que nós temos que manter o emprego da população. São pais de família, são famílias. São famílias que vão perder emprego. São 1.600, se não me engano, pais de família, considerando que teoricamente cada família tem 4 pessoas, muito mais que isso, que vão sair perdendo. Não é só um pai de família, é uma família que está sendo perdida. A AGM, acredito eu, que deveria tomar uma postura que mantesse os empregos e tentasse algum tipo de investimento para a empresa, para a fábrica de São José dos Campos. E de certa forma eu acho que toda negociação tem que levar a um rumo desse, porque não é justo que se perca 1.600 famílias, tá? Não é 1.600 trabalhadores, 1.600 famílias, porque isso é muita coisa. Afeta na economia da cidade, afeta na empresa, afeta em toda a Vale do Paraíba. É isso que eu tenho para declarar. Muito obrigado. Obrigada. O próximo. Boa tarde aí, pessoal da mesa, os presentes, companheiros aí. O seguinte, sou o Nilson Arais, sou cipeiro da IBVA, trabalhador da General Motors aqui de São José dos Campos. Queria começar a fazer um questionamento a respeito de 2008. O Macapá colocou aí que em 2008 trouxeram um investimento na S10. E o Moan colocou que são várias plantas, várias fábricas dentro da planta. Só que no setor MVA, com o qual eu trabalho, não fechou nenhum investimento. Por isso nós estamos vivendo esse momento agora. Então, o investimento ficou focado só na S10. Isso é um ponto. Agora, vou ser bem mais objetivo porque o tempo é curto. A política que a empresa coloca para os trabalhadores, para as trabalhadoras, é dizer que o funcionário é o bem mais valioso que ela tem. Certo? Porém, esse trabalhador tão valioso, que vestiu a camisa todo esse tempo, vestiu a camisa inclusive Eu Sou GM, que a própria empresa criou esse dia Eu Sou GM, para celebrar
né, esse vínculo empregatício, esse trabalhador que suou sua camisa num momento de dificuldade da matriz e muito dinheiro foi mandado para lá, e o senhor Moana não pode deixar de confirmar isso, que isso é um fato. Agora, simplesmente, esse bem valioso, esse trabalhador, vai para o olho da rua. Então, isso nos preocupa muito. A sociedade como um todo, como todos daqui estão preocupados. Agora, outro ponto, em cima disso ainda. Os trabalhadores lesionados. O trabalhador não pode ser tratado como um bem, como uma mercadoria de mercado. Simplesmente, usa esse trabalhador e joga-se a embalagem fora. Então, questionar muito aqui esse foco aí dos lesionados, que a GM quer fazer o seguinte, que acabar com a cláusula que protege os trabalhadores lesionados. A empresa que mais lesiona na região quer descartar os trabalhadores. Isso é valorizar o trabalhador? Inclusive, eu como vivencio isso todo dia, o trabalhador, essa situação que a gente se encontra, que já tem se passado muito tempo já, né? Esses delongas dessas reuniões, os trabalhadores estão sendo maltratados psicologicamente. E o grau de comprometimento desses trabalhadores ainda. Porque, por incrível que pareça, esses trabalhadores que estão lá ainda mantêm a qualidade dos produtos General Motors. Então, o compromisso que o trabalhador tem para com a empresa não está sendo mesmo na mesma proporção. Que a empresa não está tendo o mesmo comprometimento, nem o compromisso com o trabalhador. Onde está o zelo e a responsabilidade social da empresa nesse quesito? Então eu queria questionar esse ponto, porque uma empresa que diz que o bem mais valioso é o empregado, não pode tratar o empregado dessa forma. Para mim, se trata de demagogia. Então eu deixo aqui minha colocação e fazer esse parênteses. O trabalhador não merece esse tipo de conduta e nem de postura, pois a empresa tem lucrado muito, inclusive está patrocinando até os grandes campeonatos de futebol, colocou no quadro verde. Poxa, campeonato paulista não é para qualquer um. É muito dinheiro, né, gente? Então, o trabalhador... Obrigada, Chileno. Estou aqui, o vereador sempre, Zé Luiz disse, precisa patrocinar o São José. O próximo, Zetão, garantir os empregos e patrocinar o São José, nossa proposta. Zetão. Zetão do Sindicato de Servidores. Eu nasci nessa cidade aqui em 1955, estou na prefeitura desde 1978, no movimento sindical aí mais de 25 anos. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, o papel da entidade, do sindicato, é defender os trabalhadores. E isso tem sido feito pelo Sindicato Metalúrgico, né, que, como o Claudinho colocou, teve lá atrás, junto com a Central Única dos Trabalhadores. A gente tem acompanhado o Sindicato Metalúrgico, que faz a luta em defesa dos trabalhadores também na organização dos movimentos sociais. E a gente sabe do histórico da GM em São José dos Campos. É uma empresa que paga para ver. Sempre foi assim, de enfrentar os trabalhadores. Ou alguém aqui se esqueceu dos 33 da GM? Que sofreram perseguição aí na ditadura, passaram necessidade. É esse o histórico da GM, de explorar trabalhadores. Explora trabalhadores para conseguir benefício do governo. Porque não consegue competir. Não consegue competir com as outras montadoras. Vou ser sincero aqui, eu não tenho carro da GM. Tá? Não tenho. Porque na hora que toda empresa está lucrando com a isenção do governo, a GM tem problema. Está querendo voltar a mão de obra escrava em São José dos Campos. É isso que eu sinto. Que está preocupado, sim, com a população, tem que garantir esses empregos. Tem que negociar com o sindicato. Não é ficar aí jogando a população contra os trabalhadores, contra a entidade sindical. Partidos políticos também fazendo coro com os empresários, descaracterizando a luta do movimento sindical. Então tem que pensar, o sindicato, ao meu ver,
está maduro. Porque se fosse em outras épocas, igual eu vi agora, que parou a Dutra ali 20 minutos, se fosse em outras épocas, parava a Dutra cada 100 quilômetros. Pegava esses carros velhos, abandonados, que está por aí, que as prefeituras não retiram da rua, e colocava na Dutra e parava esse Brasil. Ou então voltava aquela época de ocupar a fábrica. O que estão fazendo com os trabalhadores de São José dos Campos é uma covardia. Tem que sentar assim e pensar que esses empregos vão afetar a economia e vão afetar os pais de família aqui em São José dos Campos. Obrigada. Agora o companheiro da federação. Marcelino. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui a presidenta Amélia, cumprimentar o representante da GM, cumprimentar o Macapá. Em nome dele eu cumprimento a todos os presentes aqui. Nós estamos na direção da Federação Interestadual dos Metalúrgicos, acompanhamos os sindicatos que negociam com algumas montadoras, como lá em Betim, na Fiat, e acompanhamos companheiros que negociam também com a Ford, em Salvador. A nossa participação nesse evento aqui, em relação a essa necessidade de ampliação da solidariedade entre os trabalhadores e também colocar aqui a nossa preocupação do que deve servir de laboratório para o resultado final desse processo que se inicia aqui. Nós não temos dúvida nenhuma que a preocupação dos moradores da sociedade da região do Vale do Paraíba, da situação dos trabalhadores da sociedade aqui da cidade, ela pode ter desdobramento no curso da história aqui desse país e em várias outras regiões. Então, nesse sentido, a federação que está aqui discutindo com os companheiros da oposição ao sindicato, chamando também a responsabilidade desses companheiros, entende o seguinte, que negociação pressupõe troca de interesses. E nessa troca de interesses, o interesse dos trabalhadores precisa, nesse momento, de ter uma convergência no sentido de ampliar os investimentos que não estão previstos segundo o representante da empresa e, naturalmente, no crescimento dos empregos. Esse tem que ser o desdobramento do que pode ser um laboratório muito negativo para o Brasil. O Brasil vive uma experiência que jamais experimentou na história, menos de 5% do índice de desemprego, ainda que esse emprego não tenha o salário que nós almejamos. Porém, nós queremos que esse país e que os trabalhadores desse país tenham um crescimento, assim como as empresas vêm crescendo nos últimos anos aqui no país. Então, nesse sentido, nós estamos aqui solidários aos companheiros da direção do sindicato, estamos aqui preocupados com a decisão, com a revisão da decisão que precisa ser discutida pela GM, para que essa situação aqui não se torne um laboratório nefasto, não só para os trabalhadores dessa região, mas de todo o Brasil. Obrigado, viu? Obrigado. Agora acho que é o Mancha. É o último e nós estamos encerrando. Só vou aqui passar a palavra para a mesa. Desculpa, Vivaldo. Pode ser antes ou depois? Você combina com o Mancha. Quem é o último, quem é o agora, quem fala agora. Aí não tem problema. Vivaldo. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras, obrigado à mesa por essa oportunidade, sabendo que passei do número de inscrição e me permitir falar aqui. Primeiro, camaradas presentes, eu me inscrevi exatamente porque ouvi do Moan sobre a questão do acordo de 2008. Eu estou nesta empresa, não porque sou velho, mas porque comecei muito novo, há 33 anos. Então passei por todos os processos de modificação dessa empresa. Sou daquele que entrei na GM, onde ela tinha apenas ali a fábrica de Chevette, né? E tinha fechado a fábrica da Detroit exatamente naquele período que eu tinha entrado. Uma fábrica de caminhões que determinava que aqui no Brasil era muito forte.
eu vi a construção praticamente de todo esse complexo aqui, de toda essa riqueza que hoje a gente vê. Eu sou parte disso, né? E tive alguns lucros na minha vida. 2 cirurgias no punho, uma cirurgia da cervical, uma possível cirurgia que tenho que fazer recentemente no joelho, no mês que vem, mais uma cirurgia que eu tenho que fazer no ombro. Essa é parte da minha vida e é parte da vida de uma boa parte dos companheiros que estão aqui, que doaram a sua vida para a GM. Os camisa 10, que éramos conhecidos, que hoje estamos, uma boa parte descartados pela empresa hoje. O acordo de 2008, irmão, só para poder esclarecer a população que está nos ouvindo aqui, foi feita uma tremenda campanha nesta cidade, no período, e aí se envolveu a prefeitura, envolveu a igreja, envolveu todo mundo, contrário aos sindicatos metalúrgicos naquele período. Exatamente para poder fazer com que nós rebaixássemos os direitos, e naquele momento a bandeira principal da GM era a introdução do banco de horas. A discussão de investimento, este sindicato nunca foi contrário. E nós discutimos, e o único investimento que tinha em 2008, para ser sério entre nós, é o investimento que hoje está presente. S10 e a nova picape aí. Esses dois nós discutimos, eram os únicos 2 investimentos que tinham. Então não tinha mais investimento para São José dos Campos. 2010, nós voltamos ao debate sobre isto. Em 2010, a proposta que a GM tinha para 2010 era todos esses itens colocados, 17 itens. E nos diziam, se vocês aceitarem isso aqui, quando tiver a possibilidade de investimento, vocês são candidatos à discussão. Candidatos somos todos nós, tá certo? Toda semana, milhares, milhões de brasileiros vai até a loteria e joga na loto, joga na Sena. Ele é um candidato a ganhar um prêmio. Isso não quer dizer que ele está ganhando um prêmio, tá certo? Então, a empresa não determinou em 2010, e aí o companheiro Moan, o companheiro, não sei, desculpa aí, eu sei que você não vai aceitar. Somos companheiros. Meu companheiro. A minha proposta é mais do que companheiro, mas não muito, hein? Desculpa que foi uma falha, realmente, né? Porque eu sei que, que as nossas posições são bem adversas, entendeu? Companheiros são aqueles que têm posições... O pessoal da oposição gravou, Vivaldo. Vamos pedir a fita. Desculpa a minha falha. Vou ter que mandar. Nossa falha. Sim, mas naquele momento, mano, nós discutimos o seguinte: qual é o projeto que vocês têm? Qual é o modelo que vai ser aplicado em São José? Qual é o investimento? Quantos milhões, quantos pais e mães de família serão colocados aqui na planta em 2010? A GM, em nenhum momento, em nenhum instante. E aí, se você tiver um documento que indica o contrário, tá? Porque nós temos todos os materiais soltados pela empresa e por nós, tá? Nós assumimos o nosso erro. Agora, nós não tivemos nenhum erro nesse momento, porque não havia investimento. Nós éramos apenas candidato a alguma coisa. Então, ser candidato significa, você pode passar por um processo de fazer todo o rebaixamento de direitos dos trabalhadores, e na hora da decisão do investimento, você vai chegar a uma outra empresa, ou seja, São Caetano, a Gravataí, ou outro setor. Desculpa, não, só para concluir mesmo, certo? E fazer essa mesma proposta. Onde será o investimento? Qual é o local mais propício para a empresa? Na lógica da empresa, é aquele que ceder mais. Então, hoje a gente pode ceder, amanhã, quando tivermos investimento, faz uma proposta para outra. Se a outra planta cede, apesar de você ter feito tudo isso aqui, ela vai se localizar em outra planta, como o próprio Moan já está dizendo, que é necessário rediscutir São Caetano do Sul, com tudo que foi feito. Palavra dele, ser necessário rediscutir São Caetano do Sul. Então não há limite. Não há limite. O parâmetro que ele coloca é o salário mínimo. Desculpa. É o Mancha, mas só para dizer, acho que rediscutir porque não tem lugar naquela cidade para pôr carro. Tem estacionamento, não tem. Na cidade, a GM lá ocupou tudo, né? Todos os estacionamentos lotados. Acho que ela precisa disso. Não é bem isso que eu falei, mas vamos esperar o Mancha. Mancha, vai lá.
3 minutos, Mancha, para a gente terminar aqui no horário. Olha só, boa tarde, boa noite, né? Entrou às 18 horas, já boa noite. Boa noite a todos. O Sindicato dos Metalúrgicos, nesse último final de semana, fez um gesto para a empresa, um gesto para o governo, um gesto para a prefeitura, um gesto para a cidade. Porque nós somos acusados durante décadas, e agora, por isso que nós não queremos aqui entrar em balanço, de ser radicais, de não transgredir na defesa dos direitos. Aliás, essa é a função de um sindicato. Nós apresentamos propostas que para nós são propostas caras. Porque falar que um montador de veículos vai receber R$ 1.840 para entrar, para nós é caro fazer isso. É caro. Para produzir, Luiz Moan, hoje eu estive inclusive na fábrica de caminhões, um veículo como o S10 está custando 140 a 170 mil, a nova S10, ou uma Blazer, os carros grandes que essa fábrica produz. É caro para nós fazer essa concessão. E nós discutimos com os trabalhadores hoje. Os trabalhadores estão dispostos a fazer essa concessão se houver garantia no emprego. É caro para nós fazer concessão de flexibilizar a jornada e fazer com que a empresa possa fazer hora extra. É caro para nós fazer a concessão em relação ao horário de time e todas as outras questões que nós estamos discutindo. Por quê? Porque nós queremos fazer um acordo e nós queremos garantir emprego em São José, nós queremos garantir investimento. Essa é a vontade dos trabalhadores. Aprovamos isso hoje nas assembleias, nas duas assembleias, por quase unanimidade. Existe na cidade, na fábrica, uma expectativa enorme para chegar no acordo com a General Motors. E nós demos aqueles passos para nós que eram possíveis. Muitas vezes, negando alguns elementos da nossa história, para poder chegar a esse acordo. E agora, nós queremos discutir, nós não vamos fazer uma negociação pública aqui, nós queremos negociar no dia 26, a nossa categoria tem expectativa em relação a isso, e nós queremos garantir emprego, não queremos a demissão do pessoal que está em layoff, nós queremos garantir o emprego dos trabalhadores, nós queremos ter novos investimentos na planta, e nós estamos dispostos a discutir a partir da proposta que nós fizemos, que nós não apresentamos só agora, nós vimos insistindo com isso em relação à empresa. Eu digo isso, irmão, porque eu não sei, você acabou de fazer as declarações, e agora eu abro aqui o Vale Paraibano, está dizendo claramente assim: GM diz que vai fechar suas portas em São José. Essa vai ser a manchete da conclusão desse debate que nós estamos fazendo aqui. A GM endurece o seu discurso, diz que as concessões feitas pelo sindicato são concessões insuficientes e vai fechar suas portas em São José. Isso é para deixar amanhã o pessoal que tem uma grande expectativa na reunião do dia 26, que nós garantimos que podem trabalhar tranquilo durante esses 2 dias. Porque no dia 26 nós temos que chegar a uma conclusão. Porque se não chegar a uma conclusão, na segunda-feira vai haver uma grande assembleia e os trabalhadores vão decidir o rumo. Ou vai aprovar uma proposta, se não tiver uma proposta, é obrigado a entrar em greve. Mas o pessoal tem muita expectativa nessa negociação. Nós também temos, porque nós ultrapassamos barreiras que talvez para nós era muito difícil de ultrapassar e era muitas vezes intransponível. E amanhã, eu não quero, queria inclusive fazer parte desse fechamento aqui, com todas as diferenças que nós discutimos, que nós podemos ter visões diferentes. Você defende os interesses da empresa, a empresa tem que ter seus interesses, tem que ter seus lucros, nós temos que defender os nossos interesses, nós defendemos os interesses dos trabalhadores, a empresa tem que ter compromisso social, mas eu não acho, Amélia, esse esforço que você fez, que é um esforço muito bom, parabenizo a Câmara Municipal, a Prefeitura de estar presente, a todos os vereadores que estão presentes, mas que a conclusão dessa discussão não pode ser o que está relatado nesse momento a partir da abertura da coisa, que é a GM vai fechar as portas em São José. A conclusão deve ser oposta. Essa debate que nós estamos fazendo aqui tem que servir para que a gente alavanque, para na sexta-feira a gente chegue a um acordo que possibilite aqui
essa angústia que vive não só os trabalhadores da GM todo dia, agora que sai para trabalhar, mas que vive a cidade, todo lugar e tal, essa insegurança. É preciso acabar com isso. Eu espero que tanto os dois debatedores, ao final, de nossa parte, nós reafirmamos essa intenção. Se acontecer de não ter o acordo, não vai ser por intransigência do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos e da CSP Conuto. Ao contrário, os passos que tinham sido dados, nós já demos. Espero de vocês, e vocês estão com a resposta. Obrigada, Mancha. Também não acho que o pedido que o sindicato, quando me fez, a nós e a todos os vereadores, naquela reunião com o prefeito, era no esforço de fazer audiência pública. Eu até disse que não poderia ser no dia 24, teria que ser posterior, até porque teria que aprovar. Mas depois concordei com o sindicato, nós não estamos aqui no modelo de audiência pública oficial pela Câmara, que são 15 dias de publicidade e tal, para ter a validade. Porém, é uma reunião aberta. E dizer que o nosso esforço continua sendo o mesmo do prefeito, que inclusive enviou uma carta a todos nós, da negociação, que também é o espírito, estou vendo aqui do Mancha, indignado com a matéria feita pelo jornal O Vale, de que a GM ameaça fechar a fábrica de São José. Não é isso. Nós queremos uma outra pauta, que é a pauta pelo emprego, a continuidade desse processo, e quero aqui também registrar que também foi o intuito dessa mesa. Então, essa mesa, a casa, todos os vereadores que aqui estiveram, nós tivemos aqui mais de 12 vereadores, vários outros com compromisso, a gente tinha combinado em fazer até 5h30, agendados. Hoje está tendo uma reunião na Fundação Cultural, outros estão indo numa reunião que está discutindo áreas de risco. O secretário Zé Luiz pediu para se ausentar, mas dizer do nosso empenho, desta casa, do governo, em garantir o emprego de todos os trabalhadores. Então, acho que deve ter pego parte do discurso ou uma introdução de alguma fala, mas não entendi assim da GM, e nem essa é a conclusão desse debate. Então, quero aqui passar ao Macapá, e depois eu acho que as assessorias de imprensa, eles tenho certeza que o próprio jornal está nos assistindo, de reparar um pouco essa mensagem, porque não interessa a ninguém fazer um terrorismo nessa cidade, amedrontar todo mundo e achar que, em vez de avançar, nós retrocedemos. Não, a mesa e a reunião, o Mancha colocou e está corretíssimo com a preocupação disso. Então, nós aqui, que estamos aqui debatendo e queremos que essa questão seja a melhor, estamos aqui reiterando. A nossa assessoria da Câmara vai procurar o jornal, como todos os outros que estão aqui, inclusive para retratar parte da discussão. Claro que quando você inicia, você não tem que dizer quero sentar e negociar. Nós temos que discutir. Tá? Então, quero aqui passar o Macapá, e depois o Juan termina, e estou fazendo isso em função de que quem iniciou foi o Moan, desculpa, e agora termina assim. Tudo bem? Um abraço. Eu acho, primeiro, fio da pegada que o Mancha deu aí, né? Não é essa a conclusão do debate de hoje. E creio que, depois da última reunião, não é esse o espírito. A não ser que tenha mudado aqui, mas acho que pelo decorrer do debate, as coisas permanecem da última negociação. A empresa está reavaliando, vai discutir. Nós voltamos a reunir no sábado. Acho que isso que o Mancha falou foi importante, do esforço que o sindicato está fazendo. Nós estamos fazendo um esforço grande para que a gente chegue a esse acordo, para que a gente garanta novos investimentos aqui na fábrica. Então, creio que o conteúdo daqui tem que ser no sentido de que seja uma corrente positiva. Porque e você falou muito bem, esse é o espírito dentro da fábrica no dia de hoje. Deu uma distensionada. Deu uma distensionada na fábrica hoje. E a sociedade espera isso. Espera isso da empresa, espera isso do sindicato, espera isso da prefeitura, espera isso do governo federal. Na reunião de sábado. Então, acho que seria muito ruim se
se sair como conclusão desse debate essa matéria. Criaria um grande terrorismo aí. Não vou me alongar, eu queria apenas dizer que eu gostei muito das falas que tiveram aqui, e penso que um movimento sindical brasileiro ele tem que enfrentar esses problemas, tem que colocar na sua pauta, para que a gente possa construir cada vez mais a unidade, para a gente superar momentos como esse, né? Então, a presença dos companheiros da CTB aqui é muito importante, dos companheiros da CUT aqui é muito importante. Nós tivemos no outro momento aqui os companheiros da Força Sindical também, da CGTB também presente aqui, da nova Central Sindical. Eu acho que essa pauta para o movimento sindical a gente tem que tentar avançar. Contrato nacional, piso nacional, jornada nacional, assim como tem os bancários, como tem os trabalhadores dos Correios, petroleiros. Nós somos uma categoria nacional organizada, forte, nós temos condições de estabelecer isso para que a gente possa evitar que fique um companheiro de São José concorrendo com um companheiro de São Caetano, um companheiro de São Caetano disputando com o companheiro de Taubaté, o companheiro de Taubaté com o companheiro do ABC, o companheiro do ABC com o companheiro do Paraná, ou da Bahia, ou de Minas Gerais, essa tranqueira que é a Fiat, né? Em Minas Gerais, a gente sabe muito bem o que é isso daí. E penso que, assim, nós estamos na negociação, existe um limite apresentado pelo sindicato, o nosso espírito é de fazer o acordo, é de buscar o acordo, e a gente espera que as notícias que o Moan nos dê, nesse sentido, seja, não vai ter as demissões, vamos manter o Classic aqui em São José, vamos trazer novos investimentos aqui para a fábrica e vamos caminhar para frente. Então, penso que tem que ser esse o espírito para a negociação de sábado. Obrigada, Macapá. Tenho certeza que eu serei homenageada pela Central Única dos Trabalhadores, que além do acordo com a GM, o acordo nacional é um grande avanço e vai ser extremamente importante para as centrais sindicais, a essa unidade na luta para a gente ter avanços em todas as categorias. Parabéns por essa postura da sua central, que vai ser extremamente importante. Com a palavra, o representante da GM, Moan. Bem, eu acho que quanto à questão que o Mancha levantou, precisamos tomar cuidado. Muitas vezes a manchete também não é feita pelo jornalista. Isso é uma outra realidade que a gente precisa saber. Então, vi a manchete, mas não li a matéria. Mas o mais importante é que cada um de vocês que aqui está viu qual é a posição da GM. A posição da GM é a posição de negociação. Eu fui somente bastante transparente nas dificuldades que eu tenho para atingirmos juntos os nossos objetivos. Quem sabe no sábado temos só boas notícias, como a Macapá disse, e para isso eu preciso também de muita flexibilidade por parte do sindicato. Quando vocês falam em uma união sindical, nenhum problema, isso faz parte. Eu só quero lembrar um aspecto. Área de serviço, área de agrícola, indústria. Nós, antes de decidirmos aonde investir, em que estado do Brasil nós vamos investir, em que cidade daquele estado nós vamos investir, há uma competição internacional pelo investimento. Não vamos esquecer disso. Se a gente tiver um custo de produção nacional, brasileiro, maior do que os competidores de outros países, o investimento nem vai ser discutido aqui em que estado ou que cidade. Eu quero lembrar aqui, grandes competidores, especialmente dois do Oriente, recebem incentivos brutais dos seus governos para exportar. Não é nem incentivos para produzir e vender no país de origem, mas para exportar para os outros países. Temos vários países que controlam o câmbio e mantêm artificialmente uma taxa de câmbio prontinha para exportar, ganhar competitividade. Muita gente tem uma história que foi dito 3 vezes aqui, eu não ia responder, mas pela 4ª vez eu posso ficar quieto.
nós vendemos o carro mais caro do mundo. Também em 2004 eu vendi o carro mais barato do mundo e ninguém falava isso. Por quê? Só por causa da taxa de câmbio. Em 2004, imagina o seguinte, um carro nacional vendido a R$30 mil. Só para facilitar minha conta, câmbio, taxa de câmbio de R$3 por dólar. Eu vendia por quanto esse carro? $10 mil. O Brasil, em 2004, importava um carro de qualquer país do mundo por $10 mil. Quanto o importador pagaria no momento do desembaraço? R$30 mil. Está certo essa conta? 2012, chegamos a ter uma taxa de câmbio de R$1,50 por dólar. Se eu continuasse vendendo o carro por R$30 mil a essa taxa de câmbio, a conversão dá $20 mil, o preço do carro. Pô, dobrou em dólar. Eu mexi no meu preço? Não. Só mudou o câmbio. O carro importado pelo Brasil, pelos mesmos $10 mil. Quanto o importador ia pagar na alfândega para desembaraçar? R$30 mil? Não, R$15 mil. Então, gente, tem fatores que distorcem esses comparativos simplistas. Então, se em 2012 eu tive um carro muito caro, volte a 2004 com o mesmo preço em reais e veja que eu tinha um carro mais barato do mundo. Então precisamos tomar cuidado com o comparativo fácil. Eu preciso responder alguns pontos, então eu vou estender um pouquinho aqui. Eu acho o seguinte, para não só o chileno, mas como o Cetão, o Marcelino falaram muito de responsabilidade social. E podem ter certeza, se eu não tivesse, eu não estaria aqui. Se a minha empresa não tivesse, ela não teria me autorizado a vir aqui. Então ela tem sim responsabilidade social e eu particularmente tenho uma preocupação muito grande. Uma questão dos restritos. Eu acho que nós temos as melhores práticas de ergonomia. Se há alguma falha, vamos conversar. Mas eu penso até o seguinte, Macapá, eu vou fazer uma proposta, talvez no sábado. Porque os restritos nós não colocamos no acordo, porque me preocupou, o chileno falou, o prejuízo psicológico do restrito. Por que nós não colocamos no acordo que ele pode fazer uma outra tarefa, ou administrativa, ou de serviço auxiliar? Precisamos pensar. Se há um problema do restrito, pelo que eu entendi o chileno, de que ele psicologicamente pode ficar abalado, porque, de certa maneira, se ele está afastado, ou está sem ter o que fazer, talvez realmente o chileno tenha razão. Então, no sábado, eu vou propor ao sindicato um acordo. Funcionário restrito possa fazer uma outra atividade administrativa ou de serviço auxiliar, não importa. Vamos dar uma ocupação para ele. No sábado eu estarei propondo uma questão desse tipo. Eu preferi do que lesionado. Então precisamos achar em comum um outro nome. Eu não quis usar o termo que o chileno usou porque eu não gostei. Então vamos acordar um outro nome e a partir daí adotamos esse nome. Então eu acho que, veja, o que eu quero demonstrar é o seguinte, se há uma queixa e se há a possibilidade da gente resolver, vamos em frente. Eu só não posso deslocar um funcionário de uma função sem um acordo com o sindicato, eu imagino. Eu preciso, por isso que eu estou propondo que a gente proponha, nós iremos fazer essa proposta no sábado. A questão que o Vivaldo colocou, o Vivaldo participou do processo negocial conosco em 2008, ele sabe exatamente o que aconteceu, quando ele coloca depois que em 2010 houve
a proposta da GM era de São José se candidatar a um prêmio eventual. E eu posso dizer o seguinte, Vivaldo, a proposta hoje é exatamente a mesma. Eu não tenho, como eu já disse, veja, a GM renovou toda a sua linha de modelo e concluiu agora em janeiro de 2013, com o lançamento da Blazer, fabricada aqui. Eu não tenho hoje um projeto de investimento para carro. Não tenho, eu acabei de renovar a minha linha toda. O que eu posso fazer? Eu posso me comprometer ao primeiro modelo que a GM puder produzir no Brasil, vir aqui negociar. Agora, eu só consigo trazer aqui se eu tiver a convicção de que São José é ou pode ser competitivo. Então, realmente, mesmo agora, o nosso processo de negociação será assim. Eu não vou mentir, eu não vou dizer para vocês, olha, eu tenho um projeto de investimento, quando eu não tenho. Então, a minha proposta nessa negociação, quando se refere a veículos, é claramente isso. Vamos buscar um acordo que traga competitividade ao complexo industrial de São José dos Campos. E o que eu posso fazer é, no momento em que a GM tiver um novo projeto de veículos a ser fabricado no Brasil, trazer para cá. Em primeiro lugar, para discutir aqui em São José. Se nós não tivermos esse acordo, eu não consigo nem pensar em São José. O que eu estou tentando é realmente um trabalho. Pareceu brincadeira, Macapá, da gente fazer uma parceria, mas não é. É uma proposta séria. Nós precisamos fazer uma parceria. Vocês precisam acreditar na gente e nós precisamos acreditar em vocês. Eu lembro o seguinte, o Vivaldo lembrou bem, janeiro de 2008, todo aquele episódio. Nós concluímos em janeiro de 2008 com uma promessa. A sociedade, não foi nem ao sindicato. Dissemos, no próximo projeto de veículos que a GM tiver para fabricar aqui no Brasil, nós viremos trazer a proposta de São José. Ainda bem que 6 meses depois apareceu esse projeto, que era a nova S10, a nova Blazer, e nós viemos aqui negociar. A sociedade acreditou na GM e a GM, 6 meses depois, trouxe um projeto. A nossa proposta com relação a veículos agora vai ser exatamente o mesmo. Eu não tenho nenhum projeto aprovado, mas posso me comprometer, desde que haja um acordo que tenha competitividade, a São José ser o primeiro lugar que eu venho negociar o investimento. Então, não será diferente dessa maneira. Mas o que eu peço, acredite na gente, como em janeiro de 2008 a sociedade de São José acreditou. E 6 meses depois eu trouxe aqui o investimento. Então, ou nós rompemos o círculo de desconfiança entre nós, ou não tem como caminhar. E o que eu estou propondo é, vamos acreditar na palavra um do outro. Isto é maturidade para trazer investimento. É um risco, quebra um dogma do sindicato, quebra uma ideologia do sindicato. Eu sei que quebra. Eu conheço. Eu comecei a minha vida na indústria automobilística na área de recursos humanos. Então eu conheço. Eu vi o nascimento do movimento sindical em 1974. Eu trabalhava numa empresa de São Bernardo, na área de RH. Então eu sei tudo o que aconteceu. Eu conheço a história. Então, ou a gente acredita um no outro, ou não tem caminho. Senão vocês vão ficar esperando um sinal nosso para ceder alguma coisa, eu vou ficar esperando um sinal firme em você de ceder alguma coisa e não vai acontecer. Gente, ou nós temos confiança, e por isso que eu digo, pareceu brincadeira, mas não foi. Parceria é parceria. Vamos acreditar, vamos acreditar. E eu estou sendo honesto. Eu poderia dizer, olha, vamos fazer uma negociação que eu vou tentar trazer um investimento do novo modelo de veículo daqui a 4 meses. Vocês negociam com essa ótica, depois 4 meses falam, olha, o projeto não foi aprovado lá fora. Eu prefiro jogar aberto e limpo. Assim como eu disse na reunião de ontem,
que eu vou tentar ver se eu consigo deslocar, e eu já declarei aqui, algum investimento já aprovado para outros locais, para cá, dependendo do acordo. Eu estou trabalhando nisso. Então, gente, ou GM e sindicato formam uma parceria, ou não adianta. Se nós tivermos uma parceria forte, não precisamos nem assinar acordo. É no fio do bigode. Que nenhum de nós dois temos. Portanto, precisamos pegar aí, tá ali, pega, empresta aqui um pouquinho, ou dá uns 3 dias para a gente deixar crescer e tudo bem. Então, Vivaldo, infelizmente, a nossa proposta foi exatamente essa que nós estamos trazendo aqui. Porque, muitas das vezes, como eu disse, o primeiro passo de decisão de investimento, a briga não é entre os estados e os municípios brasileiros, é entre países. Então, quando nós temos um projeto de investimento, eu tenho lá comparativo de quanto custa produzir na China, na Coreia. A GM tem fábrica em vários lugares do mundo. A GM é a empresa que mais investiu em fábricas ao redor do mundo. Você tem empresas que têm fábricas em 2 países do mundo. Certo? Grandes empresas. 3 países. Vejam em quantos países a GM faz e tem fábrica. E por que isso? Porque a GM acredita naquilo que eu acabei de dizer, na responsabilidade social. Se eu quero disputar um mercado, eu prefiro produzir para gerar renda nesse mercado e não somente exportar. É muito mais fácil. A GM foi por anos a maior produtora mundial. Eu posso trazer carro de onde vocês quiserem. Querem carro do Oriente, querem carro dos Estados Unidos, querem carro da Alemanha, que lugar da Ásia vocês querem? Quero da Tailândia, eu trago. Quero da Malásia, eu trago. Não tem problema. Mas não, nós queremos tentar produzir aqui, no local, no país em que nós vendemos. Só que às vezes tem que ter uma aposta. E a aposta é nós acreditarmos um no outro. E por isso, e por último, a questão que o Mancha colocou, eu também tenho ótimas expectativas para sábado. Eu declarei ontem para a imprensa que fiquei muito contente porque houve um avanço por parte do sindicato. Foi a minha declaração. Houve um avanço por parte do sindicato. E com isso, eu, GM, me comprometi a trazer uma contraproposta. Essa foi a minha fala. E sábado nós iremos trazer uma contraproposta. Que eu espero que, para que eu possa dar as boas notícias, o Macapá diga, ok, eu aceito a sua contraproposta. Aí está resolvido. Eu quero agradecer a todos e a todas. A nossa expectativa, com certeza, no sábado vai ser bastante grande. Estamos torcendo, acho que tem aqui toda uma energia positiva da sociedade, a Câmara de Vereadores, dos nossos funcionários que hoje trabalharam para receber todos os trabalhadores sindicalistas, os movimentos sociais, e dizer que nós queremos que vocês consigam dar esse salto de qualidade. Nós torcemos para isso, achamos que é bastante importante, porque é importante para São José gerar novos empregos, dar um salto de qualidade. Então, parabéns a todos, parabéns e obrigada por ter participado. Sabia que você tinha uma outra agenda em Brasília, mudou a sua agenda para vir para cá, e também ao Sindicato dos Metalúrgicos pela participação. Obrigada a todos e a todas. Vamos torcer. São José em defesa dos empregos da GM. Eu pus o selo. Verdade, pois está aqui.